Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Sinergia Pod. Esse é o podcast que vai conectar a nossa e a sua empresa. Eu sou Eduardo Matos, aqui do Estúdio Artbeats, e estou recebendo aqui no estúdio uma dupla de peso, junto com meu parceiro, meu sócio, meu amigo, Hugo. Tudo bom, Hugo? Tudo jóia, Eduardo. Obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando esse espaço, juntamente com empresários esses de peso, que contribuem muito de forma positiva para a nossa sociedade. De fato, são empresários hoje de peso, porque está atrelado aí ao agronegócio, então a gente sabe que o agronegócio não é brincadeira, é o motor propulsor de toda a energia que a gente tem, todo o financeiro que a gente movimenta do nosso país, é o agronegócio. Não, Eduardo. E se não sabe brincar, não pode descer pro play, né? Exatamente. Aqui é gente que sabe fazer. Aqui é briga de gente grande. Eu chegando aqui no estúdio, eu senti um cheiro de churrasco que você não imagina. Então eu acho que estamos no lugar certo. Já deu spoiler pro pessoal. O pessoal aqui é do agronegócio, né? Lida justamente com a parte de carnes. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o dia a dia dele, sobre a história da empresa dele. Esperamos que vocês que estão nos ouvindo que possam se conectar com esse mercado, aprender um pouco mais com esses empresários, além da sua história de sucesso e superação, um pouquinho mais também do que acontece por trás aí das cortinas desse mercado. Para isso, nós estamos aqui, vou até pegar minha colinha do ar. E antes de você fazer essa colinha, eu quero pedir para você que está aí, olha, já comece curtindo esse vídeo. Ah, mas eu nem assisti tudo. Não, mas já pode curtir, porque o conteúdo é de qualidade. Você já pode pegar o link também e compartilhar. Manda para aquele amigo, manda até para o seu inimigo, tá bom? Que a audiência não sabe disso, então a gente manda para o amigo, para o inimigo, para o concorrente, para o colega. Nós contamos com a sua ajuda para que nosso podcast possa crescer cada vez mais. É isso aí. Agora, o Hugo pode fazer. Quando eu faço um desafio desse, eu sempre pergunto, e aí, tem coragem? Manda aí, tem coragem? Manda lá. Quem sabe esse concorrente inimigo vai virar um amigo mais chegado que o irmão, né? Exatamente. E aqui nós estamos com o Fernando Tornélio, né? Ele é o proprietário da Tornélio Paladar, ele vai se apresentar nos mínimos detalhes, também faz parte da diretoria do Sindiscarne, né? E tem muito que contribuir para a gente aqui, contando um pouquinho da sua história. Estamos também, né, com a empresária Aline Vieira, da empresa Valor RH. É uma empresa aí que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer em um momento anterior. Tive como degustar também do serviço que ela presta e venho aqui já, inclusive, entregar esse parecer para o nosso público, de que estou extremamente satisfeito com as contratações que nós fizemos lá na nossa empresa. Então, 2 profissionais de peso que tem muito o que agregar aqui para a gente, né? Então, vamos começar esse nosso bate-papo aqui no Sinergia. Vamos começar pelas mulheres, né? Elas se apresentando. A Aline vai se apresentar aí para a gente conhecer um pouquinho da história. Ótimo. Bom, pessoal, a gente não pode falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque eu não sei qual horário que você está assistindo esse programa, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso aqui. Eu sou a Aline Vieira, estou hoje com o Fernando. O Fernando é meu cliente da Valor RH, que é uma consultoria especializada em pessoas. Então, vou estar aqui toda hora que tiver esse tema, vou estar contribuindo junto com vocês. A Valor é uma empresa nova, mas eu não sou uma pessoa nova na área de pessoas. Já tenho quase 19 anos de experiência com recursos humanos, com gestão de pessoas, com contratação, com treinamento e desenvolvimento de equipe. E vou deixar aqui o nosso convidado mais especial, que é o Fernando. Hoje eu vou estar de coadjuvante, ele é o convidado principal. É isso aí. Fica à vontade. Conta pra gente um pouquinho aí da sua história. É um prazer estar com vocês e venho aqui tentar contribuir contando para as pessoas a forma que a gente, num país igual ao nosso, com muita luta, vai caminhando, a empresa crescendo e mudando as demandas e necessidades. Nossa empresa, nós começamos em 1986 e eu iniciei vendendo leite, 25 litros de leite, numa carroça. Essa carroça andava na cidade de Matosinhos e parava na porta das casas. Existia um óleo de soja, aquela salada, uma lata amarela e preta, não sei se o pessoal lembra. Pegava aquela lata e entregava, a dona de casa chegava com a vasilha, punha 1 litro para uma, 1 litro para outra. Depois, no futuro, essa lata mudou para 900 ml e aí já estava na hora também de parar essa atividade. Não, já ia até comentar, porque ultimamente essas latas têm 900 ml, vendiam 1 litro ou 900.
E começamos a trabalhar assim. Na época eu fiz uma carroça diferente, pus uma capota redonda nela, vermelha, mas trabalhava igual todo mundo. E com muita dificuldade, tirava 25 litros de leite, um bezerro com fome, bebia ele todo lá. Nossa. Fomos trabalhando e não consegui manter a produção. Tive ideia de começar a fazer um doce de leite, porque eu agregava valor com açúcar e conseguia, de repente, sobreviver com um valor um pouquinho maior da minha pequena produção na época. Nessa época eu levava para o Ceasa e vendia doce de leite. Antigamente, nos bares, tinha um doce de leite quadrado. Aí eu tentei bolar uma forma em formato de losango. Eu ia cortando ela toda, o último saía no losango para todo mundo saber que o da gente era diferente. Tentando trabalhar sempre de uma forma diferente para o pessoal ver a cara da gente, lembrar que você está fazendo um trabalho. Empreendendo mesmo, né? Inovando. né? E eu acredito que ele vai contar a história, mas aí já começa o DNA da Paladar. O DNA de fazer coisas diferentes já começou com esse corte. Não, ele estava sempre losango. preocupado, né, com a entrega. É até interessante que eu estudei, fiz o curso técnico agropecuário e não cheguei a formar. E para mim ir numa pequena propriedade rural, sem estrutura nenhuma para a gente trabalhar, em vez de eu só ir na propriedade, eu fiz um cadastro aqui na Biblioteca Pública, na Praça da Liberdade, e tentei ler tudo quanto é livro que tinha sobre fazenda. E começou essa ideia, mas nessa época o leite eu tentei mexer com abelha, com cabra, plantando milho para vender, cenoura, e fui tentando várias atividades, batia a cabeça, não dava certo, tentava fazer outra com a mesma dificuldade, fomos caminhando até chegar no leite. No leite começa fazendo doce, aí eu tive a ideia, enxerguei no mercado que precisava ter, a agropecuária precisava de insumos, e um tio meu, Márcio Tornelli, para quem agradeço muito, está com 93 anos agora, e ele me impôs em contato com a pessoa para montar uma loja de ração de produtos agropecuários da Purina. Aí eu estava na fazenda, e enxergando a dificuldade da fazenda, eu pensei que era muito importante olhar da porteira para fora, porque às vezes um erro muito grande, tanto na indústria como da fazenda, a pessoa ficar com a visão exclusivamente, o meu mundo terminou ali, no portão ou na fazenda. A maioria das coisas acontece fora e não estão sob o domínio da gente. Exatamente. Então eu virei representante da Purina e gostava de estudar. A Purina vinha, dava consultoria para a gente, tinha alguns colegas que ficavam na dúvida se a Purina queria ver os meus números. Eu chegava e comentava, que dia que o consultor vai te visitar? Tal dia eu não quero não, que a Purina quer ver quanto que eu estou ganhando. Não, nós somos tão pequena, uma empresa dessa multinacional vai preocupar com a loja no interior de Minas. É coisa de mineiro, né? É aquela desconfiança. Então, como bom mineiro, eu ligava para o consultor e falava, esse dia, se você não for lá, vem comer um frango caipira comigo. Aí ele vinha e eu fui criando laço com esse pessoal, pegando o conceito do americano, como é que vendia, como é que era o capitalismo, como é que funcionava o comércio, e mudando a visão, abrindo a visão não só da fazenda, enxergando que a fazenda precisava ir para fora. Aí eu montei a loja de ração, fui no Banco do Brasil, tirei um financiamento para montar uma granja de porcos, de suíno. Começamos com 12 suínos, fiz um financiamento do Banco do Brasil. Meu sogro queria ir comigo, eu agradeci, porque eu até comentei com ele que a chance de eu pagar era tão pequena que se eu levasse eu ia perder a esposa e o investimento e tudo. Então eu com 22 anos fui sozinho, que eu comecei na fazenda com 21 anos, mexendo com 22 anos, fui no Banco do Brasil e tirei esse financiamento e comecei a trabalhar com isso. Cheguei na cidade, cumprimentei o gerente, fiz o financiamento e tive a ideia de comprar um insumo comigo, ser meu fornecedor, produzir um animal, que era o porco, e um pouco de bovino também, comprava um insumo na minha mão, criava um animal e vendia para o consumidor. Aí eu tive ideia de montar um pequeno açougue, isso já foi em 1991, onde nós montamos o Paladar. Mas pera, deixa eu entender um pouquinho. Você era o distribuidor da Purina? Isso. E aí você mesmo comprava de você? Eu era meu fornecedor. Ele fornecia para ele mesmo. E vendia para as outras propriedades e prestava consultoria. Você comprava mais barato, isso aí. fazia um markup melhor ali para as pessoas.
produzia com custo menor e vendia direto para consumidor, porque não tinha atravessador. Tá vendo? Então, A ideia da nossa empresa foi essa, desde o princípio ali. E continuamos produzindo. Na época, o açougue começou com uns 9 metros quadrados, em frente, até tem uma foto ali, depois se quiser colocar, e foi escrito na frente dele, Porco Diet, totalmente a colocação errada, podia ser no máximo light, mas nem existiam esses conceitos. Mas eu já comecei a trabalhar na minha granja com a genética diferente, ter um porco mais magro, mesmo, que o pessoal estava procurando. Assim como no doce, você estava tentando fazer algo diferente. Algo diferente. Colocar uma marca, né? E realmente eu acho que toda empresa tem que ter o DNA para ter a cara dela. Se eu for copiar o meu concorrente, até a nossa empresa sempre vai muita gente lá, a gente tem mexendo, mas a empresa é a cara do dono. Então, e eu acho que essa que é a marca, que a cara do dono tem que agradar o cliente. Se eu copiar a cara de um terceiro, aquilo não vai ter identidade. Você pode até pegar algumas ideias, aprimorar igual você foi fazendo e melhorando. Não, pegar algumas, não várias. Eu sempre adorei a gente trabalhar com isso e a vida inteira sempre dei muito valor ao Sebrae, a FIENG, as consultorias. Inclusive a nossa empresa agora está fazendo consultoria com a Aline, porque a evolução, eu posso fazer a melhor estrutura possível para trabalhar, o melhor maquinário possível, mas quem toca isso é a gente. Então essa ideia dela que ela trouxe do gente de gestão, nós estamos fazendo para justamente continuar evoluindo dessa forma aí. Fantástico. Isso é ótimo. Isso é ótimo mesmo, porque mostra que você não fica inerte, né? No dia a dia, não acaba caindo no costumeiro. Porque às vezes o empresário, alguns, acontece isso, né? Chega num patamar que fala, já tá bom, vou estacionar aqui, forma, né? Vou estacionar. E não, você tá ali sempre trazendo novidade para a empresa. Agora, uma coisa que eu acho que deve estar difícil hoje em dia, pelo que nós até conversamos com outros empresários, é a questão da mão de obra. Como você falou, a gente precisa de gente. Como que é a capacitação, a escolha de um profissional para trabalhar nesse segmento? A dificuldade é muito grande, principalmente como eu tenho muitos anos de empresa, a gente vai ficando com um feeling muito alto, muito observador, e aprende às vezes a observar mais e falar menos. Eu fico doido com o crescimento dos funcionários, fico assim entusiasmado, vejo o potencial da pessoa, meu olho brilha, falando, nossa, esse funcionário ali, eu vou dar uma oportunidade para ele, esse cara não imagina, ele vai ficar muito bem, ele vai evoluir com a família dele, e eu prezo muito pelo crescimento profissional e pessoal da pessoa, esse cara vai voar. Aí eu fico observando, ele nem sabe que ele tem aquela oportunidade, eu estou observando. Na primeira oportunidade que ele tem, ele faz uma atitude mesquinha, não pensa, falta inteligência emocional e vai lá embaixo. Fala, meu Deus, eu doido para esse cara crescer. E uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje na empresa, eu até, na nossa empresa tem história, tem muitos funcionários antigos, é um prazer, um orgulho que a gente tem. Essa turma nos ajudou muito, cresceu junto com a empresa, estão num patamar diferente. E nós precisamos, muitos continuaram acompanhando e têm capacidade para acompanhar, e outros, às vezes, têm que sentir que é muito importante quebrar um paradigma. Quando eu tinha a minha granja de porco, eu senti que o mercado estava mudando, que pelo tamanho que ela estava na época, pela situação, o suíno hoje é um produto que ele é um commodity. No mercado, eu vou competir com o suíno do mundo inteiro. Se eu não conseguir mecanizar e ser competitivo, eu tenho que agradecer, dar os parabéns para quem produz e especializar no outro ramo, que eu consiga mais competitividade. Por isso, na nossa empresa, chegou uma etapa que eu parei com a loja de ração, que eu vi que um produto não tinha valor agregado nenhum, parou. A granja de porco eu tentei mecanizar. Para você ter uma ideia, nós fizemos um laboratório para inseminação, que a estufa era uma caixa de isopor com a lâmpada, funcionava, tinha um manequim para coletar, uma geladeira com termostato, e a gente coletava o sêmen, eu comprava um sêmen, vinha de ônibus de Patos de Minas. Hoje as grandes genéticas estão vendendo sêmen, mas eu comprava isso há 20 anos atrás, já procurando um animal de uma genética diferente para ter um produto diferente. Aí eu vi que a parte nossa de pecuária não era competitiva.
O suíno não era competitivo, a loja de ração não estava. E isso tudo em Matozinhos? Tudo em Matozinhos. Nunca chegou a expandir nesse comecinho ali, não? Não. Sempre, até importante isso, nós sempre tivemos muito pé no chão e o foco. A nossa empresa, hoje é uma empresa com mais de 30 anos, agora que nós estamos começando a preocupar com comercial e marketing. Estabilizou, se preparou. Eu não sei se isso é qualidade ou é defeito, é o jeito muito mineiro de ser. Mas tudo que nós tratamos até agora, é uma empresa familiar, nós se tratamos, nós somos obrigados a cumprir. Então, enquanto a empresa não teve uma estrutura de um porte para abrir a porta maior, nós não fomos de peito aberto. Agora que nós... Então, estamos olhando a parte comercial e marketing. E talvez o pessoal que está em casa aí assistindo, né, não conhece nem aquela expressão mineira, né, que é no fio do bigode. O mineiro tem muito disso, né? Tanto é que grandes empresas, até multinacionais, vêm para Minas para testar produtos, serviços, porque a entrega aqui é diferenciada. O mineiro, nós gostamos de falar assim, o mineiro ele é pão duro, ele é seguro. Não é nem pão duro, não. Ele tenta ver se vai tomar prejuízo ou não, né? Então, é mais ou menos isso. Você foi se adaptando para não correr o risco. Pô, se der um passo maior que minha perna, eu vou falir. Vou tratar e não vou cumprir. Exatamente. Isso de repente, você tratou, a empresa ia fechar. Sim. E é um produto também diferenciado, é um produto de excelência. Então, eu acredito assim que o tempo todo ele quis entregar excelência e para entregar excelência não pode dar um passo maior que a perna. Ainda mais que ele começou a ver como os americanos tratavam os executivos, né? Que o americano ele tem esse costume mesmo, tem que ser perfeito. Eu trabalhei com o pessoal da General Motors, né, a Chevrolet, e lá tinha um slogan, certo na primeira vez. Sim. Quando você vai fazer uma entrega de algo, tem que estar certo. Eles não vão te dar uma segunda chance, não. É certo na primeira vez. Eu vou só pedir o Fernando para comentar, porque ele começou falando da história da empresa pequena, mas que você falasse, Fernando, que tamanho que é hoje. Por exemplo, qual que é o seu tamanho da sua indústria? Porque não é um açougue, uma porta aberta. É uma indústria de carne. Ele já ia chegar nesse ponto, né? Ele já ia chegar. Quando eu abri o açougue, lá de uns 9 metros quadrados, antes de abrir, ele estava pequeno. Logo que abriu, eu quebrei uma parede para caber mais uma geladeira lá no fundo. E aumentou mais quantos metros? Aumentei mais uns 4 metros. Quase 50% de crescimento. E estava contando para a Aline, o capital era tão restrito que antigamente existia uma geladeira de 2 portas e atrás da geladeira, 4 metros quadrados, eu não conseguia azulejar. Quando eu comecei, tinha uma geladeira lá e começamos a trabalhar dessa forma. Aí a indústria foi crescendo, fizemos várias reformas e há o frigorífico levou mais de 20 anos para ser feito, porque precisava montar um acervo de mentalidade, tecnologia e financeiro. Um investimento alto. Um açougue de 9 metros quadrados, dentro da legalidade, com a ajuda de muita gente boa, muita gente trabalhando nos órgãos, que nós não posso nem citar o nome, porque são vários, como o IMA, como a Secretaria de Meio Ambiente, várias pessoas trabalhando, e a gente tentando trabalhar lá dentro também de forma séria. A demora é muito maior. Tem muita burocracia, Fernando? Burocracia, capital. Hoje eu tenho um quadro atrás da minha mesa da sala de reunião, que tem 15 espaços para pôr a parte legal lá. Eu acostumei tanto com isso, chega uma pessoa para visitar, fazer um prazer, para tocar atividade, são só essas 15 etapas aqui que tem que ter. 15 lutas, assim, né? 15 lutas. E é um orgulho para a gente trabalhar isso de forma sustentável, os produtos com um viés totalmente natural. Ganhamos o prêmio da FIENG de Sustentabilidade e Meio Ambiente em 2021. E a linha que nós procuramos trabalhar é uma carne natural, sem conservante. Eu estava contando para a Aline, o sonho da gente é que o consumidor gostasse de consumir uma carne congelada. Como não gostou, adquirimos um equipamento de atmosfera modificada agora para dar uma maior vida de prateleira para o consumidor e de forma natural, para entregar um produto que esteja à disposição para ser consumido na casa dele de forma natural. Não é uma embalagem. É um processo de embalagem. E para você chegar nessa evolução, você tem que ter um controle de qualidade muito grande, desde o abate do animal, antes do abate a criação,
Quando eu parei de produzir o suíno e o bovino, com o know-how que eu tinha, que prestava consultoria das fazendas através da agropecuária, nós começamos a desenvolver os parceiros. A gente validava o parceiro, combinava com a pessoa para ser nosso fornecedor e trazia o produto para a gente para ter a garantia que esse produto ia chegar para o consumidor de uma forma diferente. Então essa embalagem não é igual aquelas embalagens que nós vemos a vácuo, por exemplo? Não. Como que é essa tecnologia? Assim, pode contar um pouquinho ou é segredo de Estado? Não, é um processo de embalagem. Você extrai o ar dela, que o ar naturalmente tem uma contaminação. Sim. Você trabalha num ambiente controlado, um produto... temperatura ideal. Temperatura, tudo. E o produto da gente, eu falo muito no frigorífico, é uma atividade muito difícil, porque você não consegue melhorar a qualidade, você consegue manter a qualidade. Então, se eu não tiver um cuidado muito grande com a matéria-prima que eu estou adquirindo, vai chegar um produto lá que eu não consigo melhorar ele. Então, por isso é que eu acho que nós demoramos tanto tempo para chegar no comercial e no marketing, para garantir que esse processo todo, que é muito longo, fosse boa. Então, nós tivemos esse cuidado. E, por exemplo, o senhor está falando aí dessa questão do início ali. A qualidade da ração que o gado consome, ela é fundamental para a qualidade da carne? Hoje, a ração dá gosto na carne, não tem dúvida. Então, é até proibido. Antigamente era permitido, hoje é proibido você dar certas coisas como cama de frango. Isso assertivamente que o INMA tomou essa providência. Então, o animal tem que ser tratado com alimentação natural. É um milho, uma soja e às vezes uma vitamina, mas 100% natural o produto. Porque lá E capim. A maioria dos animais que nós produzimos são produzidos em fazenda, vindo de fazenda oriunda da produção do capim natural do Brasil. Orgânico mesmo, né? Esse que é... porque há uns anos atrás tivemos o problema na Europa, né, da vaca louca, né? Que as vacas estavam presas debaixo dos porões lá e consumiam até carne, né? Não tinha nada a ver com a alimentação natural do bicho. O caso da vaca louca até nunca... É uma coisa muito específica, e isso é usado, às vezes, até comercialmente para prejudicar o Brasil e outros lugares. Os animais na Europa comem, dentro da cadeia, um animal come coisa do outro, sem ser tratado através da temperatura e tal. No Brasil, os casos que ocorreram, quase que você podia falar, em vez de vaca louca, igual o pessoal falou, uma vaca de Alzheimer. Um animal lá com 8, 10 anos teve um problema neurológico. Ficou com uma sequela. Essa sequela, isso que ocorreu. Então, hoje os órgãos, o Brasil é um país hoje livre de aftosa, o INMA faz um trabalho excepcional. O Brasil é referência. São sérias, e eu até estava comentando com o Hugo aqui, é muito interessante isso. O agronegócio hoje é uma coisa muito séria. Os produtores, eu venho disso prestando consultoria, minha família trabalhou nisso a vida inteira. Minha origem é de família de tropeiros italianos que estavam em Matosinhos desde 1903. Então, o agro... Fundaram a cidade, né? Fundaram a cidade. Praticamente. Eu acho que uma das primeiras casas, eu também sou matosinhense, uma das primeiras casas de... É a casa da minha avó lá, que tem a data, 1914. Tô achando que o Fernando é meio dono da cidade. Era tudo pasto dele, era tudo pasto lá. Que a gente vê, né? Não, até a propriedade é pequena e nós trabalhamos com vários parcerias, né? Ali. Mas o agro hoje, em volta de Belo Horizonte, a topografia está virando uma área praticamente urbana, porque ou o agro trabalha com grandes produções de commodity mecanizado, totalmente tecnificado, com a tecnologia e tal, uma empresa rural. Ou o pequeno produtor vai trabalhar, aí tem que ser com produto, produzir alguma coisa e beneficiar aquilo para uma fase seguinte para ser um produto de valor agregado. Eu estava citando para o Hugo, um exemplo claro disso é no sul. Você tem grandes extensões de terra mecanizado, com máquina, tecnificado, o seu dirige até as máquinas com GPS. Tem drone, tem tudo. Ali para você trabalhar. Isso sim. E os pequenos produtores que produzem, às vezes, uma uva e faz o vinho, produzem uma geleia. Em Minas, nós temos um produtor de leite, que é um trabalho maravilhoso, que produz o queijo. Você está falando assim, os derivados da commodity. Os derivados da commodity. Então, o pequeno produtor ou produz o derivado da commodity e faz a pequena produção com valor agregado, ou então grandes extensões. E essa área nossa do agro hoje, se o Brasil, a produção
que é feita no Brasil hoje, o número de bovino do Brasil é 20 milhões a mais do que a população hoje. Fantástico. Aqui. Fantástico. Mas A então, aptidão 200 milhões é 240. 240 milhões. Alimenta o mundo. O Brasil hoje tem potencial para ser destaque, para exportar, para gerar emprego. Se o governo enxergar e ajudar a produzir, o Brasil vai gerar muito emprego, vai alimentar o mundo, realmente. Agora, isso mexe com o interesse de outros lugares, que claro. a produção é muito mais cara e tem que jogar a responsabilidade de uma vaca doida ou de Alzheimer e outras Pra coisas baixar o para o preço. Brasil para dificultar e criar barreiras para o Brasil não voar. Mas se deixar, o Brasil vira uma potência através do agro. É uma satisfação que a gente tem de Legal. ver um ambiente tão de respeito, de família, ajudar a pôr tentar mundo, pôr né? o Brasil para o mundo. Foi um Pra não- E pra não- põe comida na mesa do Brasil e comida na mesa do mundo. Sem né? dúvida, Exatamente. sem dúvida. Para não E- perder um pouco desse assunto, vai lá. né, em relação a essa parte das grandes produções, das grandes fazendas, produzindo as commodities e ter essa cadeia toda, porque é uma impressão que o Brasil tem, né? O agronegócio são as grandes fazendas, é a geração das commodities. Não, o agronegócio ele se estende em todos os derivados, até o final desses derivados. Baldim, por exemplo, que é a cidade da minha família, o pessoal ele produz esses derivados, né? Os derivados do leite. A cidade é a cidade do doce. Isso, produz muito doce, valor agregado. a ideia é Exatamente. essa, Aí Eu queria, fiz isso também. eu queria até entender um pouco disso, né? Esses grandes produtores, se eles produzirem também os derivados, eles não conseguem ter o valor agregado esperado em cima desses produtos? Conseguem fazer, mas como a produção é muito grande, teriam que ser grandes indústrias. E a especialização, aí até foi muito boa a sua pergunta, Hugo. A pessoa tem que ser um grande produtor, mega produtor e um mega industrial. E para você fazer duas coisas bem feitas, eu acho que é difícil. Hoje, o agro é um negócio, é uma indústria tecnificada do agro. É enorme. Você tem que entender muito, tem muita particularidade, muito E tem as sofrimento. estações do ano que É variam, muito complexo. realmente difícil. E uma indústria completamente diferente. Nós passamos por isso. Eu comecei como produtor, virei consultor e comerciante, e agora eu estou trabalhando com a indústria e prestando serviço também. Entendi. Então, esse sofrimento nessa escala, por isso que nós precisamos de consultorias competentes, igual nós trouxemos a Aline para trabalhar com a gente. Estou sempre próximo de Sebrae e FIEM, que eu acho que é essencial, porque não tem como ninguém entender de tudo. E à medida que eu fui vendo a necessidade de especialização, eu fui dando os parabéns para quem continuava na atividade, desenvolvendo laços, parcerias com respeito, continuando com a amizade que a gente tinha com os colegas, comprando deles, passando a tecnologia que eu tinha para cada vez eles produzirem melhor e para mim continuar tendo um produto melhor em evolução, e foquei na área da nossa indústria. Eu trabalho muito na parte comercial, e aí eu tenho uma visão até singular em relação a cada um dos mercados. Quando a gente pega, por exemplo, prestação de serviço, comércio, o tipo de abordagem que você tem para poder captar oportunidades de negócio é um jeito muito particular daquele segmento. Então você pega, por exemplo, serviço e comércio, grupos de network, aquele tete-a-tete, um a um que eles chamam, é muito presente. Quando você pega, por exemplo, a parte industrial, o B2B ele é o principal de todos. Então, lidar com outros empresários, outras empresas, é o que a pessoa tem que fazer. O dia a dia ou a massa não importa tanto para poder conseguir novas oportunidades. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender como é que funcionava em relação ao agro. Porque você tem que lidar, por exemplo, com informações diversas voltadas para a exportação. Então, o nível de conhecimento em relação à parte de exportação, à parte tributária, conseguir, por exemplo, um cliente que às vezes está do outro lado do mundo. Então, é uma dimensão totalmente diferente. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência de desbravar o mundo comercial do agro, né? Como é que funciona isso? É completamente diferente de todas as atividades, e cada uma demanda habilidades diferentes. O agro tem que ser dividido, o agro das commodities, grandes extensões, áreas planas, uma produção em escala mecanizada. Esse tem que ser um empresário com computador na mão, com um network grande, com gente próxima que sabe falar inglês, ter contato em outros países do mundo e tal para trabalhar. E a indústria é completamente diferente. Por isso que para uma pessoa fazer muito bem feito o agro,
que é um negócio grande de volume. Porque volumes menores, nós vamos já separar. Seria um fazendeiro, que até hoje a parte da pecuária com muita dificuldade com a importação grande de leite que teve da Argentina e do Uruguai, a gente fica até triste, com dó dos companheiros, que podem viabilizar a produção e no futuro acabar uma cultura muito importante, principalmente para Minas, do produtor de queijo. Nós estamos num momento que eu até compartilho essa dor com eles aí, sou solidário ao sofrimento deles aí. E o fazendeiro tem que produzir um produto de qualidade, com tradição e agregar valor e virar um produto. Então, eu acho que eu separo em 2 setores. O agro da commodity enorme, tecnificado, industrial, falando inglês, e o fazendeiro produzindo um produto que vai contar uma história, que esse queijo eu fazia assim, esse doce é de uma fruta que eu plantei e tal. Aí tem a história junto. O agro tem que ser competitivo, tem um custo competitivo a nível mundial. E o fazendeiro tem que ter uma história para captar a pessoa e comer pelo caos mineiro que ele está contando aí, o fazendeiro em geral. A história dele, né? E quem que ajuda a dinamizar tudo isso? É o governo? Tem alguém que ajuda, por exemplo, o pequeno, médio e grande produtor a estar entrando em contato com esses clientes? Ou a FIENG? Como é que funciona? É até interessante a sua pergunta, porque eu sempre gostei muito de informação. E falo até lá muito na minha casa que eu gosto de conversar. Se eu passar na rua, tiver um mendigo que quiser conversar comigo, é um prazer, principalmente se for conversar sobre negócio, que é uma grande oportunidade de aprendizado. Ou eu vou aprender como não fazer, ou eu vou aprender o que fazer. Exato. Então, todo jeito você está aprendendo e utilizando aquilo ali. É verdade. E eu sempre tive um espírito grande corporativo, eu sempre gostei de procurar ajuda. E, no princípio, a Emater me ajudou muito. Lá existia a Emater, que foi totalmente descaracterizada. Hoje, a linha da Emater trabalha de uma forma um pouco diferente. Ali mudou a forma de trabalhar. O Banco do Brasil também ajudava muito. E o agro agora ficou muito feroz, muito voraz. Quando eu entrei com a pequena propriedade, foi uma época que eu consegui entrar. Hoje, o ambiente de negócio, principalmente no nível do Brasil, ficou tão delicado que você vai iniciar, você tem que ter tanta documentação que já incapacitou o pequeno. Então, às vezes por isso que alguns órgãos até mudaram o viés, porque como eles vão ajudar uma pessoa que quando ele está ali... A predisposição das papeladas a sobrevida já não ajuda, vai né? ser pequena, porque a competitividade ficou muito grande. Entendi. Então, eu acho que até tem que ter consciência do governo para enxergar isso, essa forma de separar as coisas. E você trazer uma pessoa que tem tradição rural, pegar uma pessoa na cidade que não tem uma casa e tal para virar fazendeiro, não tem tradição, não sabe produzir, como é que ele vai conseguir produzir um produto para contar a história? Como é que ele vai virar um produtor enorme? Vai subsidiar aquilo? Nada subsidiado sobreviveu em lugar nenhum do mundo. É uma dificuldade lá, a agricultura é subsidiada e eles arrumam um empecilho para o Brasil para não parar deles. Então eu acho que essa ideia o pessoal tinha, que o que tem bom no Brasil, que é o agro, incentivar. O jeito de incentivar o agro com a commodity era não prejudicar. Sozinhas já são ganhos. Deixa trabalhar, né? Deixa andar sozinho Deixa andar sozinho que dá certo. Não dificultar o ambiente de negócio. E o pequeno, a Emater trabalhou isso de forma competente, tem condição de trabalhar e continuar dessa forma. Eu acho que o Brasil é petidão e é uma história muito bonita para isso aí. Mas e agora, Fernanda, essa questão dessa competição internacional, vamos dizer assim, né? Nós vemos aí grandes players entrando aí, pessoal da França, pessoal da China, estão comprando até fazendas no Brasil, né? Para ter a produção deles aqui e depois ficar mais fácil para levar para o país dele. Como que o agronegócio brasileiro vê essa situação? É delicado se esse pessoal tiver algum favorecimento aqui. Mas o agro é muito competente, o nosso aqui. Ele consegue ir, caminhar, sobreviver. É igual eu tô falando, um ambiente de negócio, se não for atrapalhado, ele vai sobreviver. Agora, o que mais dificulta isso dos outros países, a criação de suíno na China é feita em prédios enormes, e com a mão de obra com um custo muito menor, sem encargo,
sem preocupação com lei ambiental, sem preocupação com o que o animal alimenta, porque o animal produzido pelo Brasil, em empresas que olham um produto igual a gente, desde a produção na fazenda até chegar na mesa do produtor, a gente consegue ter um produto de extrema qualidade. E lá, para vender para fora, você vai concorrer com uma produção totalmente desregulamentada. E outros lugares até subsidiado. Mas, mesmo assim, o Brasil hoje é o maior exportador de soja do mundo. O bovino nós estamos entre segundo e terceiro. As principais alimentos do mundo, o Brasil está entre os 5 maiores produtores do mundo. Então o pessoal tem que atrapalhar mesmo, porque o Brasil é muito grande. Não, na verdade, não tem que atrapalhar. A gente que não pode se atrapalhar. Mas dói. O problema é que a gente não pode se atrapalhar. Não, o problema é que, às vezes, internamente, o próprio Brasil atrapalha o brasileiro. Exatamente. Não dá valor. E isso não é só no agronegócio, não. É no rapaz que está abrindo uma barraquinha, é numa lanchonete, é na padaria que tem que comprar o trigo de fora. E aí ele tem muita dificuldade para alavancar. Ele precisa de um empréstimo, não há concessão. Uma vez eu conversei com o pessoal acho que foi do BNDES mesmo. Eles falaram assim, Eduardo, dependendo do que for, a gente não libera o dinheiro nem para o brasileiro. Aí vai para fora do Brasil e financia a obra. Exatamente. Fora do Brasil. O BNDES, ano retrasado, liberou bastante crédito para a indústria aí. O Pronamp, quando teve o problema da Covid e tal, o primeiro tinha um juro subsidiado e deu condição das indústrias. Agora a taxa Selic está muito alta e esse crédito sumiu. Esse dinheiro agora está incentivando a indústria de outros países aí. Isso que é o que complica, né? Nós temos aquela curva, salvo engano, é a curva de Laffer, né? Que fala se a gente reduzir ou desburocratizar, tirar esses empecilhos que a gente enxerga, principalmente na questão tributária, para o empresário, para ele poder empreender, para ele poder ter dinheiro e condições para poder estar investindo no negócio deles e deslanchar. Né? Então, é sempre uma discussão essa questão. Ó, até quando a gente pode reduzir para poder o mercado ter maiores investimentos, entendeu? E ter maior arrecadação. E tem uma questão muito grave, porque todo empresário do agronegócio ele precisa, às vezes, importar maquinário. Porque isso aí não podia pagar imposto nenhum, realmente. Porque o que não consegue ser produzir aqui, realmente... Não, deveria. Existe uma lei, eu não lembro qual é agora, que se o Brasil não produz determinado produto, o empresário poderia importar aquele produto sem a taxação máxima. Só que nunca foi para frente. Porque o que vai facilitar a vida, imagina do agronegócio trazer um trator, um fora de estrada ali, violento, não pode trazer às vezes, né? Essa dor que o agro tem, nós da indústria também temos, né? Que é a questão de exigir, cobrar justamente do governo de ter uma política mais protecionista das empresas que a gente tem, da indústria que a gente tem. E muitas das vezes o paralelo de competitividade que tem do indústria, por exemplo, nacional com indústria chinesa, que não tem essas mesmas obrigações, essa equidade em relação à competitividade, acaba colocando a nossa empresa em desvantagem, não somente para o mercado nacional, mas também para o mercado internacional. Isso é péssimo. Mas há interesses, né? Por isso é que tem tanto no Brasil, tanta ONG, tanta defesa disso e daquilo, para tumultuar um ambiente industrial e agropecuário. É uma tristeza que a gente tem que verificar isso. E num país desse excepcional, com a condição de crescer, e a indústria com a condição muito grande e travando, né? Pelos dados que a gente tem visto, como nós também trabalhamos na área industrial, infelizmente, a indústria brasileira perdeu competitividade para disputando com a China, que não tem imposto e tal. São dados sérios que a gente está comentando. Sim. E essa política protecionista de bolsa, eu acho que nós tínhamos que incentivar o nosso trabalhador a se qualificar, estudar, desenvolver. A forma dele ganhar mais seria ele desenvolvendo e saindo da posição 1 dentro da indústria para 2, estudar, crescer para 3 e virar um gerente lá dentro e tal. Eu fiz, falando de desenvolvimento, assim, eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre leitura de livros. Eu perguntei quem tinha lido livros esse ano. E 70% do público lá da enquete respondeu que não leu. E aí eu vejo pessoas desesperadas procurando emprego
e vejo empresários desesperados procurando mão de obra. Exatamente. Então, assim, mas, gente, tem mão de obra no Brasil? Tem muita mão de obra. Tem mão de obra preparada para trabalhar? Qualificada? Não tem. E não tem por quê? Não tem, às vezes, por causa de falta de incentivo, uma educação ruim, mas também por falta de iniciativa da própria pessoa. Isso mesmo. Do O pessoal está ficando autodesenvolvimento. acomodado. Extremamente acomodado. Eu trabalho com muitos empresários e vejo, às vezes, o cara coloca uma plaquinha ali, né? Precisa disso, mecânico, auxiliar, e não tem. A plaquinha está ali há meses para uma função básica. É importante reforçar também que as habilidades que o próprio colaborador, né, ou a pessoa que está disponível no mercado, ela adquire simplesmente fazendo um curso de formação profissional daquela área, não é suficiente para atender os pré-requisitos ou as necessidades das empresas. A pessoa que for formar, por exemplo, num curso, ela tem que desenvolver, a Aline sabe melhor, né, nem vou arriscar falar sobre isso, que são as skills adicionais ali, que envolve outras competências que na indústria hoje mecanizada, né, uma indústria mais tecnicista, exige. Então ela precisa desenvolver essas outras habilidades. Eu acho que a Aline pode acrescentar muito disso pra gente. Com certeza. Bom, eu converso com muitos profissionais e às vezes pessoas que têm o desejo de crescer na carreira e falam assim, Aline, eu fiz uma faculdade. Aline, eu fiz uma faculdade, eu preciso ter uma oportunidade. Mas fazer uma faculdade não significa que eu terei oportunidade. Por quê? A faculdade talvez abre algumas portas, mas precisa de muito mais. Às vezes a pessoa fez uma faculdade e não sabe fazer uma planilha no Excel. É uma realidade. Às vezes a pessoa fez uma faculdade e não sabe escrever uma mensagem no WhatsApp. Um português todo errado. Um português todo errado. Às vezes a pessoa fez uma faculdade e não sabe conversar, não sabe olhar no olho. Então, é muito raso só fazer uma faculdade. Tem outras skills. E hoje em dia as faculdades estão fazendo online, né? Não que seja não que seja ruim, é uma exatamente. evolução. Mas o aluno, às vezes, ele é, vamos dizer assim, malandro. Ele não faz com comprometimento. Eu acho E aí que não dependendo aprende. dos casos, Eduardo, é uma involução. Né? Eu acho que a pessoa está regredindo quando ela faz, às vezes, um curso que é um curso que exige habilidades. Por exemplo, nós estamos citando, talvez não seja o caso, mas nós estamos citando a questão do agronegócio. Imagina uma pessoa fazer um curso, por exemplo, online, que exige habilidades práticas ali de estar no dia a dia, por exemplo, de uma fazenda ou de um processo de produção. Não tem como aprender. Então não tem como. É o dia a dia que ensina, dia a né? dia. A escola é ali na fazenda. Já existe um comentário que realmente hoje a obrigação de todo mundo tem que fazer curso superior, eu incentivo muito o estudo e até comentei aqui quando eu fui trabalhar, quando eu fui começar a mexer na fazenda, eu fiz inscrição na biblioteca pública e li tudo que tinha lá na época para isso. E adoro ler, eu não durmo sem ler, isso há quase 40 anos eu não durmo sem ler. Agora a pessoa às vezes acha que ele vai estudar para dar satisfação para pai, para mãe ou para o patrão. Verdade. Às vezes a gente dá a oportunidade da pessoa fazer um curso, ele acha que está fazendo o curso para o patrão. E a pessoa tem que entender que o que ele aprender, ninguém tira. Ele está aprendendo para ele, aquilo ele vai adquirir. Eu até comento muito na nossa empresa. À medida que a pessoa evolui, ele tem que tomar cuidado, porque ele tem que levar a esposa junto e os filhos juntos, porque senão eles descolam e às vezes é perigoso até ter uma separação. E eu já vi isso dentro da empresa. E que a pessoa vai evoluindo, tem que evoluir todo mundo dentro da casa ali. É verdade. E a hora que ele evolui a parte pessoal, a parte profissional e a parte financeira, porque o cara vai aprender a administrar, vai mexer. Então, tudo que a pessoa aprende é para ele. E a gente fica com muito dó hoje do jovem que ele achar que está fazendo a faculdade, que ele fez tudo. Eu acho que a Aline colocou muito bem uma coisa que tinha que ser obrigatório na escola e tem que tem que ter ênfase para o jovem, porque senão eles vão ter um problema sério, é a inteligência emocional dos jovens. O jovem tem que se qualificar, saber buscar informação, saber conversar. Se ele quiser pegar só no Instagram informação pronta e não saber discernir aquilo e montar a linha de raciocínio dele, um planejamento, o jovem hoje, será que consegue fazer um planejamento grande na empresa? Às vezes não vai ter nem Duvido paciência. muito. Precisa. Então, a gente fico até receoso, tomara que não, e o sonho da gente é que aumente, que o pessoal estude outras coisas, as habilidades técnicas e invista na pessoa, no ser humano, para crescer também. As habilidades comportamentais, aí realmente
não é a cereja do bolo, é a base do bolo, as competências comportamentais E você tem visto, Aline, essa questão do jovem hoje ele ser um pouco mais, talvez, mimado, vamos dizer assim, mais cheio de, não, isso aqui eu não faço porque vai sujar minha mão. Imagina ele na fazenda e não querer sujar isso. A mão, por exemplo. Exato. Bom, há jovens e jovens. Eu não vou generalizar, porque, por exemplo, ontem eu fiz uma entrevista, inclusive, para a empresa do Hugo. Autêntica. E aí um profissional, assim, um menino, não vou nem falar a idade, porque depois ele vai assistir, mas um menino fantástico com 23 anos. Está sustentando a casa, sabe? Com 23 anos. Então, há jovens e jovens, mas a maioria, infelizmente, hoje, tem medo do serviço. Tem medo, não é, Fernando? Fernando sabe disso. Tem medo de pôr a mão, tem medo de se sujar, tem medo de fazer uma atividade que não é bonita. Então, por exemplo, mas o que as pessoas vão pensar de me ver fazendo isso? E acha que a vida é uma vida de Instagram. Sabe, é uma vida assim, é só um clique, é só uma foto. Imagina o pessoal me vendo de jaleco sujo, né? Exatamente, mas tem tudo a ver com princípios. Então, a gente dá um passo atrás, a gente está aqui diante de uma empresa familiar, e tudo começa na família. Então, o Fernando já tem a segunda geração dele trabalhando lá. Tem princípios, tem DNA. Então, essas questões do jovem vai mais do que só a educação formal. É dentro de casa. É dentro de casa. E me preocupa muito, aí a gente falando aqui de competitividade do Brasil, hoje eu acho que, de verdade, eu trabalho com mão de obra, o maior gap do Brasil é mão de obra. E se está ruim agora, eu temo muito para o futuro. Sabe, o que vai acontecer? A Aline está nos animando. Não, eu tô querendo dar um recado pro MEC aqui. Né? Tem que dar um jeito. Mas o problema é que nem ela tá falando, não é só a escola. Tem que mudar a cultura interna. Exato, família, mudar a cultura interna, às vezes, demora 40 anos. E, principalmente, a pessoa tem que querer mudar isso, né, Eduardo? Porque a pessoa acha que já sabe tudo, que ele é bonito, que ele tirou uma foto. Eu sou mais arrogante. Não, a pessoa precisa ter humildade para querer aprender. Para você ter noção, veio aqui uma vez um pai com um filho querendo trabalhar aqui, que ele queria trabalhar no marketing e tudo mais, né? E aí eu falei, tudo bem, o que você gostaria de fazer? O que você está estudando? Perguntei para ele. Não, mas eu acho que você deve trabalhar assim. Eu falei assim, não, peraí. A empresa é minha. Eu não estou me perguntando, eu não estou querendo você me orientar, não. Eu quero que você me fale quais são as suas competências para ver se encaixa no perfil da empresa. O jovem, sei lá, 16, 17 anos, já acha que sabe tudo, porque viu na internet. Isso não é para mim. Tem uma coisa, eu trabalhei na empresa japonesa, e tem uma coisa que os japoneses têm, que é muito forte, que é a reverência com a pessoa de mais idade. Pessoa de mais idade. Eles beijam as mãos, quando uma pessoa morre, né, um parente, um pai, um avô morre, algo terrível para eles, terrível mesmo, porque morreu uma história, morreu um legado, sabe? Eles escutam as pessoas mais velhas. E eu acho que o que se perdeu no Brasil foi isso, de dar valor às pessoas mais velhas. Quando eu comecei na área de recursos humanos, tantos anos atrás, tinham pessoas mais velhas que me ensinaram, que pegaram na minha mão, que me ajudaram. Mas eu tinha cabeça de escutá-las. Óbvio que a gente pode trazer ideias, óbvio que a gente pode dar sugestão, mas não percorreu ainda um caminho. E tem que ter uma humildade. Aí é uma competência comportamental, é uma soft skill. Humildade para entender que a gente não sabe tudo e que a gente precisa do outro para aprender. O Fernando falou que ele estudou, foi lá na biblioteca estudar, porque falar que sabe estuda tudo até hoje. Estuda até hoje, tem muito que aprender, né, Fernando? Eu tenho muito prazer, eu tô falando, estamos fazendo consultoria com a Aline, sempre que tem oportunidade, participamos de curso, FIENG, Sebrae, Lei, e o dia que a pessoa achar que sabe tudo, é preferível morrer e sair da atividade. Porque eu acho que sempre você tem coisa nova para aprender, e o dia que o empresário achava, não, minha empresa é a melhor que tem, eu estou melhor que todo mundo, a empresa ou vai assim ou assim. A gente vê muitos empresários que eles chegam num patamar de arrogância, que não, agora eu sou o cara. Aí chega um outro, às vezes até de um adolescente, de um rapaz, e engole. Exatamente. Agora, eu quero aproveitar aqui que você também já deu seu like, já se inscreveu, já colocou um comentário aqui embaixo no nosso YouTube. Vamos aproveitar para voltar um pouquinho. A produção ali tem um vídeo que ela vai colocar ali para a gente, mostrando um pouquinho da estrutura da empresa, e a gente vai comentando aqui enquanto temos as imagens. Essa aí é onde, senhor Fernando?
Essa é a nossa indústria em Matosinhos, o Tornelli Frigorífico Gourmet, onde nós recebemos os animais dos parceiros e dentro da indústria esses animais são processados e saem embalados, prontos já para o consumidor. Aí dentro é feito todo o processo industrial. Na indústria hoje nós temos 73 pessoas trabalhando e a indústria de frigorífica é uma indústria completa, que ela tem desde a recepção do animal, o tratamento todo, o tratamento de efluente. Nossa empresa ganhou o Prêmio de Sustentabilidade e Meio Ambiente da FIENG 2021 e ela está inserida dentro do Amata, porque o respeito, nós fazemos um produto natural, então nós temos que ter um respeito muito grande. Como nós trabalhamos o agro é isso aí. Precisa de produzir, a área está limpinha, calçada, trabalhar, mas trabalhamos dentro de uma mata. Hoje o Brasil se dá bovinos, o luxo, né, de trabalhar nisso. Hã? Hoje bovinos. Não, a nossa indústria trabalha com suíno, o ovino, que é cordeiro, e bovino. Não, eu quero qualquer dia ir lá visitar essa indústria, porque eu gosto muito de ver a estrutura da empresa. Eu vou combinar com o senhor e vou lá ver. E temos em Matosinhos uma loja que é o Paladar Carnes e atendemos direto ao consumidor. Aí faz a venda dos cortes. De porta aberta e entregamos em Belo Horizonte. Nós trabalhamos no atacado e no varejo. Pessoa física e jurídica, nossa indústria. E todo corte, então? Todos os cortes. O parceiro fornece para a gente um animal vivo e nós entregamos já pronto, inclusive temperado. Tem linha, por exemplo, de linguiça que nós fizemos com a seleção de carnes selecionada de filé suíno e copa lombo, com tempero 100% natural, ganhamos uma premiação, uma viagem para o exterior. A nossa empresa já foi citada entre os 7 melhores lugares para comprar carne aqui no estado de Minas Gerais. Já fomos motivo de várias reportagens e todas essas reportagens gratuitas. Como eu frisei antes, após mais de 30 anos da empresa, agora que nós estamos iniciando a expansão para trabalhar na área do comércio e marketing da nossa empresa. Bom, assim, eu não vou citar nome, até por descrição, mas eu, antes de ser parceira aqui do Fernando, eu sou cliente do Paladar. Então, é muito comum você encontrar, por exemplo, jogadores de futebol que compram na mão lá do Fernando. Pessoas de lugares diferentes de Minas que vão em Matosinhos comprar carne. Matosinhos está a mais ou menos 50 quilômetros de Belo Horizonte. Pensa um profissional sair daqui, uma pessoa sair daqui para ir comprar carne em Matosinhos. Quer dizer que tem um diferencial. Do produto, né? E se você pudesse, Fernanda, até falar, porque eles não conhecem, a gente deveria até ter trazido para eles conhecerem. Na próxima a gente traz. Vamos fazer um churrasco? Na próxima a gente traz. Fica combinado. Eu vou lá buscar, porque eu levo logo uma Hilux. Já carrega. Teve um caso até pitoresco. Eu era cruzeirense. Que bom que ele era. Isso é ótimo. Depois do que fizeram com o meu time, como eu sou dos italianos que fundaram o Cruzeiro, achei um desaforo muito palestra, grande. Né? Eu acho que por seriedade, infelizmente, eu desgostei do futebol, mas vendíamos para vários jogadores do Atlético, chegaram lá procurando a gente, e um jogador de muito nome do Atlético comprando carne com a gente, e eu, como cruzeirense, fui brincar com o pessoal lá, peguei o cheque dele, que o pessoal doido com o autógrafo dele, falei, o cheque é de tanto, você quer me dar tanto para você levar o cheque do jogador? Tá um jogador com fama mundial. Aí uma pessoa tirou a foto do cheque na mão de um funcionário meu, chegou a sair no jornal. Olha só. Isso contando. Mas os atleticanos foram muito pão duro, gostavam do jogador, mas não compraram o cheque. Não. Ali fica bem próximo, né? Matosinhos, não é? O CT do Atlético. Vespasiano, é caminho. Ali é Vespasiano? É porque a entrada de Matosinhos... É no meio do caminho. Não, Matosinhos fica depois, passa na porta dele. Ah, tá. É porque você ali continua um bom tempo ali. A loja nossa está no centro de Matosinhos. Dá uns 25 quilômetros do Vespasiano. De Belo Horizonte lá são uns 50 quilômetros. E tem outros locais que o pessoal pode estar adquirindo também? Aqui em Belo Horizonte nós vendemos para vários restaurantes e revendas, supermercados e vários revendedores aqui. Marca Paladar Carnes. Paladar Carnes. E vende também, Tornelli Paladar Carnes, vende também pelo WhatsApp, né? Vendemos pelo WhatsApp e entregamos também através de delivery. Sempre trabalhamos muito perto do consumidor.
Até para não manter a qualidade, né? Esse aqui é o intuito. Que a gente, Porque carne não tem jeito. Não tem. E às vezes a pessoa vai maltratar a carne, o nosso compromisso é desde o animal no pasto, ser bem tratado de forma natural, para chegar na mesa da pessoa, como eu disse antes, mantendo a qualidade. Porque a qualidade da carne você não melhora. No máximo você mantém se for muito criterioso. Fantástico. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez... A gente tem que ver se o Fernando realmente conhece de carne. Alguém já te enganou num corte de carne, Fernando? Assim, tipo assim, te vendeu uma picanha e era colchão duro? Até interessante, Eduardo. Todo mundo, esse caso da picanha, do tamanho do colchão duro, é o seguinte, até foi muito bom você ter citado isso. Existe aí uma cultura, o pessoal falando, não, a picanha tem que ser 1,3 kg, 1,5 kg e tal. Tá certo, quanto mais perto da ponta, é a picanha. Ali vai satisfazer. Só que é o mesmo sabor, a mesma maciez, se você pega um animal, que é uma pessoa, aqui, nós estamos aqui, cada um tem um tamanho, tem um tipo Biotipo. físico, um biotipo. O Hugo, por exemplo, tem chifre. É outro tipo de... Eu tô maior, o meu músculo vai ser maior. Então, às vezes, uma picanha de um animal maior, desde que seja novo, bem tratado, e hoje no frigorífico, além do parceiro da gente criar, a hora que chega dentro do nosso frigorífico, o animal é conferido pelo controle de qualidade, idade, acabamento, é analisado até a parte da anatomia do animal completa lá dentro, para esse animal estar apto para ir para o mercado que nós designamos, ele ali. Então a picanha, que o pessoal fala que a picanha tem que ser de tamanho tal, tem que ser se a pessoa conhecer pouco, mas se ela conhecer, é mais importante o acabamento e a idade do que o tamanho. Ah, tá, porque eu já vi na internet o pessoal até apertando que sai um nervo dela, eu não sei se aquilo são ali... músculos. E hoje nós trabalhamos na nossa empresa com vários cortes diferentes, a nossa especialidade é essa. Por exemplo, nós temos cortes lá, por exemplo, o Denver, é uma carne excepcional, que ela não é das carnes convencionais de consumo. Tem cortes. E de onde é tirada essa carne, então? Essa carne é tirada... As carnes que o brasileiro tem costume de comer são do traseiro, igual a picanha do traseiro. O Denver é do dianteiro. E no dianteiro tem carnes saborosíssimas, texturas diferentes. E nossa empresa também, nós especializamos muito nisso. Proporcionar na mesa sabores e texturas diferentes. E a carne de carneiro, que vocês também trabalham, né? Trabalhamos também. Ela é uma carne que é requintada, né? Ela não é pro prato do dia a dia. É uma carne muito boa para churrasco, para assado. Nós hoje trabalhamos, vendemos muito para São Paulo. O mineiro não tem muita não tradição. come tanto aqui. E a produção no estado está com grande dificuldade para atender. Porque a demanda é grande. E não está conseguindo produzir, porque é o que eu estava... o cordeiro, o ovino, é produzido por pequenas propriedades. Encaixa direitinho na dificuldade que eu falei atrás. Hoje nós estamos com pouca oferta desse tipo de animal que é produzido em pequenas nós nem vemos tantos rebanhos, né, de ovino. O cordeiro, ele não é commodity, o pessoal não conseguiu agregar valor, então a produção é pequena. Confirma o que eu estava falando antes, a produção dele. Eu acho que final de semana agora eu vou fazer um churrasco. E nós... você me chama, hein? Trabalhamos lá, por exemplo, com Denver, assado de tira, picanha, jarré. Tem o torresmo secreto, que é uma parte que a gente coleta. Pelo nome aí, minha boca já salivou. Torresmo de rolo. Tem uma linha e... Picolé suíno. A linha diferente que nós trabalhamos, inclusive o tempero, 100% natural, feito um tempero mineiro, com alho, cebola e sal naturais. Nós não trabalhamos com a linha, com tempero, com coisa artificial. E agora, na questão assim, eu vi que as grandes indústrias que trabalham com carne, por exemplo, um caso comum, um hambúrguer comum industrializado, ele tem 15% de carne, depois ele tem um bocado de soja, de aveia e etc. A pessoa está comendo quase nada de carne no hambúrguer, né? Acha que tem proteína, não tem. Não tem nada, né? Só de colocar soja, você já viu que virou... É que está mais vegano do que de carne mesmo. E aí eu fico vendo aqueles hambúrgueres hoje que tá até na moda, né? Aquele hambúrguer mais artesanal, aquela carne... Lá também vocês fazem esse tipo? Ô Eduardo, você falou uma coisa muito interessante para o consumidor. Eu acho que o pessoal tinha que até anotar esses dados. Na hora que você passa na televisão, você vê o preço do boi. Hoje o boi está na faixa aí de 15 a 16 reais o quilo dele vivo no pasto do nosso parceiro.
Você vai fazer o transporte, entrar dentro da indústria daquele tamanho que você viu, num parque com a documentação extensa, treinamento de funcionário, um produto altamente que tem que ter um cuidado, um carinho, igual nós trabalhamos lá, é um produto, eu até ensino meus funcionários que o jeito de pegar é igual se estivesse carregando uma criança. Um produto com tanto cuidado desse. Você vai ver um hambúrguer, você custou 15, passou por esse processo todo, você vai no supermercado e acha um hambúrguer lá de R$10, uma salsicha de 6, você vai acreditar que você está comendo carne? Então, a hora que o consumidor for num lugar, ele tem que ter ideia, passa na televisão, o parâmetro de boi é de 15 a R$20 o quilo dele vivo, com osso, antes de entrar no processo todo para ele chegar na mesa do consumidor. O preço do suíno vai ser em torno aí de R$8 a R$10. A hora que você vê um produto abaixo desse preço, não acha que é vantagem, nós estamos fazendo de bobo. Não, mas E fala do seu hambúrguer, nós premiado, inclusive. Hoje nós temos uma linha de hambúrguer lá, 100% carne. Aqui em Belo Horizonte, 100% de carne, não tem nada de só produto. Com aquela porcentagem de gordura de 30%, não, tem um pouquinho de gordura natural para dar suculência. Isso. E a carne. Inclusive, as maiores hamburguerias de Belo Horizonte são clientes nossos. Vou lá, hoje. Suíno e bovino? Bom hambúrguer, principalmente bovino. O hambúrguer é principalmente bovino. Temos hambúrguer de costela, temos hambúrguer de picanha. Cara, sensacional. Isso nós temos na nossa loja e em Belo Horizonte, as principais hamburguerias nós fornecemos. Eu não posso nem citar, às vezes, o nome aqui, mas se tem quiser vários citar, lugares. pode citar. Não, mas é porque... Se não citar um e não citar o outro, né? É verdade. Mas... Tem gente premiada em São Paulo que abriu hamburgueria aqui com hambúrguer. Tem chefe de cozinha premiado em São Paulo com hamburgueria em Belo Horizonte, inclusive, vou falar na Savassi, que é um hambúrguer, o produto é 100% nosso, 100% carne. Gente muito criteriosa, que me ligou, eu estava passeando, queria fazer uma visita. Ela é uma pessoa de renome internacional, queria fazer uma visita no frigorífico, eu com dificuldade de recebi e é cliente nossa há muitos anos. Fantástico, isso é muito bom, né? É muito bom. Eu acho que o que a família da gente fez e prezou a vida inteira foi para ter esse produto. Porque o interessante é que nossa indústria ela não está aí para concorrer com frigorífico A, B, C, do tamanho, focado em mercados diferentes. O trabalho nosso é pegar um produto natural de uma fazenda, tratar ele com muito carinho e pôr pertinho da mesa do lado e a gente mesmo quase levar na casa da pessoa. Não, e o sabor ser algo surreal. Por isso que o nome da nossa empresa é Paladar. Porque quando você come, que eu falei do hambúrguer, às vezes você morde um hambúrguer ali e fala, gente, parece uma serragem de MDF. E ele até acinzentado, marrom. Sim, feio. A salsicha é vermelha por causa de corante. Corante. Mas a soja também. A pessoa compra aqueles nuggets. Aquilo ali, gente, é um absurdo aquilo ali. Sem falar dos acidulantes, edulcorantes, tem tudo. Tem açúcar. A pessoa às vezes tem problema com... Tá fazendo dieta e tá tendo problemas com a glicose. A hemoglobina glicada dele fica altíssima, mas ele está comendo coisa salgada, mas ali dentro está embutido muitas coisas que vão subir a o intuito insulina. Da nossa indústria foi isso. Pôr um produto natural, com tempero natural, para quem quiser um produto diferente. E isso ele vai ter... Quem dá valor para o paladar. Exatamente. E trabalhamos dessa forma há muitos anos e foi o que a indústria cresceu, foi um crescimento. É a indústria de mais de 30 anos, agora temos aí mais de 70 funcionários junto com a gente, mas foi a longo prazo. E todos os funcionários são treinados e são escolhidos ali na região mesmo? Como que é feita essa seleção? São treinados na região, nós temos muita gente antiga na nossa empresa, que é um orgulho que eles começaram com a gente no princípio, evoluíram como pessoa e profissional, e tem muita gente nova. Eu gosto muito de trabalhar com menino novo também, que é uma cabeça boa e tal, para crescer com a nossa indústria. E até nesse conceito que estava sendo falado antes, eu tenho uma neta de 4 anos, e quando a minha nora estava grávida, eu gosto muito de coisa antiga, até minha mesa é uma mesa antiga, de ferro, tem um arquivo do lado. Eu passei no lugar, vi uma mesa igualzinha de ferro,
comprei, levei, a minha nora estava grávida ainda. Eu cheguei e falei, o primeiro presente que eu vou dar para minha neta é uma mesa para ela trabalhar. Quando ela começou a É a andar, exploração infantil. eu ia pro escritório, dava para ela um lápis de cor e ficar tal, ali, para ela escrever. treinando. Ensinei Legal. ela o R ela fazer, que ela chama Maria, a barriga deu um trabalho danado, na outra semana eu já estava aprendendo. E desde o princípio, arrumando livro para essa menina ler. Ali. Então, o legado que eu quero deixar para minha família é exatamente isso. Uma cultura diferente, um trabalho diferente, aí que nós estamos tentando colocar já para os netos. Então tá, entendemos bastante, né, dessa cultura familiar. Apaixonado com a história dele. E eu queria saber, Fernando, sobre essa questão assim, nós falamos do telefone, que você não falou o número ainda. Qual que é o site, a rede social para o pessoal poder entrar em contato e comer essas iguarias? O Instagram é Paladar Carnes e o telefone é 3712-1616. 31 na frente. 31 na frente, 3712-1616. Lá no Instagram Esse é da pessoa, o telefone da nossa loja e lá já transfere para a área comercial, pessoa jurídica. Perfeito. E tá bem próximo da gente, né? Tá logo E o no bom é que vende tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Nós trabalhamos, temos inclusive loja aberta, quem quiser conhecer em Matosinhos, o Paladar Carnes fica no centro de Matosinhos, atrás da Igreja Matriz, na rua Visconde Rui das Velhas, 263, Matosinhos, 50 km de Belo Horizonte. É um prazer recebê-los. Funciona domingo a domingo. É até interessante essa pergunta, eu deveria funcionar domingo, mas nós funcionamos de segunda a sábado, porque enquanto eu puder eu vou fazer isso, para o meu funcionário poder ter um dia com a família dele, esse dia escolhido é o domingo. Fantástico. Enquanto eu conseguir não pôr essa turma minha para trabalhar, eu gostaria ali. Fantástico. Muito Porque bom. senão o pessoal desgasta e fala assim, vai poxa, ficar com a esposa, jogar bola, ver os filhos. Fazer e um tal, churrasco. tudo é isso. Exatamente. eu tô pensando aí naquela cesta do final de ano, com aquelas carnes assim, ó. Poxa, Exatamente. eu sou bem carnívoro, né? Então, E o homem, ele é onívoro. Quando o primeiro hominídeo lá, ele caçava. sim. Depois ele começou a ficar montando as tendas, começou a agricultura, e que todo mundo sabe da história, aí que ele começou a poluir, aí começou a juntar a população. Quando o homem estava andando e caçando, os problemas eram menores, a poluição menores. Aí E a vida era melhor. Aí, então o homem, a alimentação natural, o homem é onívoro, ele era caçador-coletor, comia carnes, frutas, raízes. E só o que achava, né? Só o que ele achava. E não plantava. Então, realmente, e nós preservamos isso. A carne que nós trabalhamos é 100% natural. Não, muito Fantástico. bom. Hugo, eu acredito que o pessoal que está nos assistindo entendeu bem como que é lá na Paladar Carnes. Eu estarei passando lá, não quero nem saber se vai estar fechado. Derruba o portão. Eu vim aqui de Belo Horizonte, eu quero 2 quilos daquilo e daquilo. É um prazer. Leva Hilux, leva Hilux. Enche vai a Hilux. carregar. Né? Não, e tem uma facilidade. Se você quiser da sua casa pedir pelo WhatsApp, eles entregam em Belo Horizonte. Entrega em Entramos em Belo Horizonte. Entra na em sua contato de casa. telefone, nós entregamos aqui. E aí Muito vocês bom. fazem uma seleção e a pessoa compra aí pro mês todo, né? Nós O ideal- entregamos aqui para a pessoa e trabalhamos na região também, que está saindo muito uma linha de um kit que já vai para a pessoa a sugestão do consumo dela, da família, da semana também. Aí Bom, vocês também interessante. trabalham aqueles kits de churrasco? Trabalhamos também. Olha, bom. Tem um Fantástico. kit de feijoada também que é muito bom. Vou indicar. Gente, tá? tem muita Pô, coisa. tem né? muita coisa, muita opção. Nós trabalhamos com essas espécies que eu falei, o nosso frigorífico ele é completo. Como o parceiro da gente produz o animal, nós mesmos trabalhamos com o processo todo, nós temos todos os itens de carne, nós temos na nossa empresa. Então tem frango, tem... Não, de bovino, suíno, ovino e temos frango também. Mas, O frango não é feito na nossa indústria. tá, São vocês... outros parceiros que já têm indústria deles, são indústrias Uma opção diferentes. ali, né? Mas também Até segue isso, a mesma linha. A mesma linha, porque para ser fornecedor da gente, quem vai auditar é eu, o meu filho, Fernando também. Nós auditamos o fornecedor, negociamos, conversamos e vemos o que é necessário para passar a ser fornecedor da linha com pensamento, com os produtos da forma que nós exigimos. E, por exemplo, se nós tivermos aqui agora, bem provável, né, que tenhamos alguns produtores, até fora de Minas Gerais, que falam assim, poxa, eu queria vender lá para Paladar Carnes. Eles também conseguem levar esse gado vivo para Paladar Carnes ou é mais difícil? Como que isso poderia ser feito?
desde que o contato pode ser feito pelo mesmo telefone, a gente conhecendo a propriedade e auditando a propriedade a fazenda, que ela esteja ambientalmente correta, tudo certinho, e os animais sejam do padrão que a gente trabalha, pode passar a ser um fornecedor da gente também. Eu tô falando isso porque a internet é uma terra sem fronteira. A gente pode ter Exatamente. gente do Mato Grosso, que tem muitas... Hoje, distâncias tão grandes, chega a ser difícil. Sim. Mas se tendo um animal que é um prazer, que seja um fornecedor dentro da forma que a gente trabalha, é um prazer a gente aumentar a parceria. Não, maravilhoso. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer não somente em nome aqui, né, da direção do Sinergia Pod, mas também de todos aqueles que estão nos ouvindo, que eu tenho certeza que conhecer um pouco mais do mercado do agro, conhecer um pouco mais do mercado da carne e através da sua experiência puderam se inspirar aí para poder empreender, né, cada um na sua determinada área, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado, Aline, por proporcionar esse momento aqui pra gente, né? E eu tenho certeza que nós vamos buscar um pouco mais da sua história aí, que Ele vai buscar carne. Pra mim foi- Ele quis dizer isso, buscar da história. fantástica essa história. Parabéns. Eu fico muito feliz de estar recebendo vocês aqui, porque foi um bate-papo super leve, gostoso, podemos aprender Exato. e ver que no Brasil tem jeito da pessoa ir lá de baixo, começar pequenininho e ir evoluindo até chegar no padrão da empresa. Agora, Eduardo, se as suas você... considerações. Eu queria, se você me permitir, Claro. Fernando, para finalizar, eu queria que você falasse assim, para os empresários e todo mundo que está assistindo e ouvindo, alguma coisa que você acha que é fundamental para um empresário ou para quem vai começar a empreender, que você acredita, do seu coração aí para ele. O que é, entre tantas coisas fundamentais, entre tantos princípios, qual, para finalizar aqui? É difícil estar sintetizando uma experiência de tantos anos assim, mas eu acho que o empresário tem que, primeiro, ser uma pessoa ética, procurar fazer com honestidade, porque não tem bobo nesse mundo. Às vezes, o mais esperto é o honesto, porque o desonesto, ninguém vai fazer negócio com ele. E a forma melhor é acreditar que a gente faz errado, mas a gente procurar aprender, procurar corrigir o erro, procurar mudar o ritmo, o rumo, procurar mudar paradigmas, entender e saber que a indústria da gente não fecha no portão, você procurar ter noção do mercado mineiro, brasileiro e mundial, e se capacitando e cercando de pessoas, acreditando em Deus, e até eu agradeço muito a minha esposa Thaís, meus filhos Marcela e Fernando, minha netinha Maria, genro Nora, e agradeço a vocês aqui. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Muito bom. Prazer é nosso. E, Prazer Aline, as suas considerações? Olha, muito obrigada pelo convite, Hugo, muito obrigada, Eduardo, por nos receber aqui. Foi um prazer, realmente foi uma conversa muito rica. E eu sabia, quando eu contei para o Hugo um pouquinho da história do Fernando, ele falou, nossa, que história fantástica, vê se você consegue trazer ele para falar. Eu sabia que seria algo que agregaria a tantas pessoas. Estou muito feliz, porque eu acho que ele não tem nenhum conteúdo gravado, então tá ficando uma coisa aqui para posteridade, sabe? Exatamente. Tá ficando para a neta dele ver, para o netinho dele E ver. orgulhar, né? E assim. orgulhar, e para outros empresários, tudo que ele falou, eu tô aprendendo aqui também como empresário, então tô muito feliz, muito obrigado por essa oportunidade. Nós Aproveitando o agradecemos. netinho, minha filha tá grávida, Marcela, e tá vindo o Gabriel também. Eu mando um abraço pra ele. Um abraço também, minha filha vai dar lá. Aí, E fantástico. aí, podem comprar, porque a família está crescendo, tem que comprar bastante carne, né? É. O pessoal tem que comprar bastante para Manter. manter a família. Mandar um recado pra minha esposa também, falando que esse final de semana tem churrasco. Aí, a promessa é dívida, hein? Mas é bom que é muita gente para trabalhar sério. Verdade. É verdade, Com verdade. certeza. Então é isso. Eu quero agradecer a você que assistiu até agora o nosso Sinergia Pod. Olha, se você ainda não curtiu, poxa, dá aquele like, não custa nada. Nós precisamos da sua ajuda para a gente continuar entregando material de qualidade para todo mundo, porque nossa missão aqui é trazer pessoas, empresários que agreguem na vida de todos. E nos vemos no próximo Sinergia Pod. Um forte abraço e até mais. Tchau.